Está entrando no ar. Programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, minha amiga, boa tarde, meus amigos, boa tarde, você ligado na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegando para você, programa Flávio Azevedo aqui, né, minha gente? E lembrando que hoje é o dia 26 de julho de 2019. 26 de julho de 2019. Celebramos hoje aqui o Dia dos Avós, né? Então, aos nossos queridos vovôs e vovós, sejam abençoados nesse dia, e fica aqui para os nossos vovôs e nossas vovós a homenagem, a deferência, a referência do programa Flávio Azevedo, da Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Muito obrigado aí pelo carinho de todos. Nós temos uma infinidade aí de vovôs e vovós que nos assistem, né? Então, muito obrigado aí pelo carinho dessa rapaziada que está sempre nos prestigiando aí nesse dia tão importante, 26 de julho, dia do vovô, dia do vovó, dia do arqueólogo hoje também, e dia do moedeiro, né? E aí você vai me perguntar, Flávio, dia do moedeiro, o que é o moedeiro? O moedeiro é o cara que fabrica moedas, né? Moedeiro tem o seu dia celebrado em 26 de julho, juntamente com os vovôs, com as vovós, né? Minha gente, eu quero destacar aqui para você que está ligado no programa Flávio Azevedo, convidar você aí que está ligado no programa Flávio Azevedo a tratarmos aqui dos assuntos que reservamos para conversar com você no programa de hoje, né? Nós vamos abordar aqui no nosso programa hoje a dificuldade, a situação aí difícil dos nossos amigos, né? Já estamos falando disso aqui há bastante tempo, mas eu quero retomar esse assunto. Eu hoje recebi vários telefonemas, algumas mensagens aí pelo Facebook, pelas nossas mídias digitais, de pessoas que estão precisando receber os seus caraminguais, funcionários da Prefeitura de Rio Bonito que estão precisando receber os seus caraminguais por estarem aí com dificuldades aí, né, de auxílio-doença. No INSS a gente chama de encostado, né? Mas aqui na prefeitura, a rapaziada que está encostada em benefício, como se usa popularmente dizer, essas pessoas estão em auxílio-doença. Só que essa galera está sem receber os seus caraminguais aí há bastante tempo. E esse é um assunto que nós vamos aqui discutir com você, que está ligado no nosso programa na tarde de hoje. Vamos outra vez comentar qual a razão, né, da Prefeitura não estar pagando, do IPREVIRB não estar pagando as pessoas que estão nessa condição. Eu falei sobre esse assunto aqui mais detidamente há cerca de 2 semanas, né? Depois alguém veio me dizer que um fulano estava ouvindo o programa Flávio Azevedo e comentou que, não, mas Flávio explicou lá um negócio errado. Flávio não explicou o negócio errado coisíssima nenhuma, né? O que as pessoas não querem que a gente explique é que esse problema que está acontecendo hoje com os nossos amigos aí, servidores da prefeitura que estão em auxílio-doença, tudo o que está acontecendo, na verdade, trata-se de uma eterna incompetência da senhora Solange Almeida, que foi prefeita de Rio Bonito em 3 oportunidades, e do senhor Mandiocão, que é prefeito de Rio Bonito e já foi em outras 3 oportunidades. Na verdade, o que está acontecendo é culpa desses 2 personagens, né? E, como eu costumo sempre dizer, tem um monte de gente que não gosta que a gente apresente aqui
problemas na administração pública do nosso município, responsabilizando essas pessoas pelo que está acontecendo, né? Não adianta você reclamar do secretário, não adianta você reclamar do vereador, porque essas questões elas são intrinsecamente responsabilidade do prefeito, né? Saiu da prefeitura a ideia de se criar o Instituto de Previdência para os Servidores Municipais de Rio Bonito, que começou a funcionar em 2004, no último ano da senhora Solange, e aí passa 8 anos do prefeito Mandiocão, depois nós temos mais 4 anos da prefeita Solange outra vez, né? E agora nós já estamos ingressando no terceiro ano ingressando não, estamos no terceiro ano de mandato do prefeito Mandiocão e a irresponsabilidade segue acontecendo. Então, minha gente, não adianta a gente querer puxa-sacos, simpatizantes e outras figuras dessa estirpe querer fugir da responsabilidade de dizer que os culpados por esse problema que vem atingindo aí o pessoal que está sem receber o seu auxílio-doença. Não adianta querer fugir, porque a responsabilidade é sim dos prefeitos, uma vez que o problema está na situação do médico perito, né? O médico perito que hoje atende as pessoas não tem a devida... como é que nós vamos dizer? O cara ele é perito, beleza, que parece que se chama Bernardino, o nome do médico, mas a forma de contratação dele não é legal. E aí a prefeitura não pode efetuar o pagamento, o Instituto de Previdência também não, e quem está sofrendo aí nessa luta do Marco Rochedo é o marisco que está se lascando. Quem é esse marisco? É você, meu amigo, que tem para receber os seus caraminguais aí pela prefeitura, pelo Instituto de Previdência, né, e tal. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Daqui a pouco mais, recebo aqui meu amigo Nadelson Costa Nogueira Júnior, né? Um abraço aí para o Nadelson, é nosso convidado aqui. Daqui a pouco mais, depois de 2h30, ele vai chegar por aqui. Vamos tratar de outros assuntos aqui também no programa Flávio Azevedo, mas aqui a abertura, né? Eu sempre trago um assunto de abertura aqui no programa Flávio Azevedo, e hoje nós vamos começar tratando desse tema aí, que é essa dificuldade que vem sendo enfrentada aí pelos servidores municipais da Prefeitura de Rio Bonito. Já passa por aqui meu amigo Marcelo Rosalino, o glorioso Jones Cardoso Silva passa por aqui também, minha amiga Cláudia Maria Pereira da Silva, boa tarde para você, minha amiga, seja bem-vinda, né? E aí é o seguinte, minha gente, vamos logo então entrar aí nessa seara, vamos logo tratar desse assunto aí, das pessoas que estão, diga-se de passagem, desesperadas. O pessoal está desesperado aí porque estão sem receber os seus pagamentos aqui da Prefeitura de Rio Bonito. Quem são essas pessoas? Aqueles que estão nessa condição de auxílio-doença, que lá no INSS chama-se de benefício, encostado, né? Então, essa coisa toda. Pois é, minha gente, então vamos lá esclarecer o que acontece. Segundo as informações que eu recebo daqueles que transitam no Instituto de Previdência, daqueles que transitam na Prefeitura de Rio Bonito, para ter legitimidade legal, o médico perito que faz a perícia aí do servidor quando ele está com algum tipo de problema de saúde, esse médico perito ele tem que ser funcionário efetivo de carreira do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, né? E aí vale lembrar para os amigos que lá no INSS, vamos lembrar que o Instituto de Previdência ele tem a mesma regra de funcionamento do INSS. Lá no INSS, como é que acontece? Você tem lá o médico perito, que ele é funcionário do INSS, e é ele que vai fazer a sua perícia e determinar 2 meses, 3 meses, né, 15 dias. É ele que vai fazer essa perícia médica, vai avaliar esse trabalhador, né, lá no INSS. Vai avaliar o trabalhador e vai dar um tempo de benefício, o tempo que você vai ficar encostado, como chama aí popularmente, né, o benefício que a pessoa recebe enquanto se recupera de uma doença, de um problema, né, e tal. No Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Rio Bonito,
é o seguinte: o IPREVIRB ele tinha que ter um médico perito concursado, funcionário do Instituto, para fazer essa perícia. É assim, né? Não adianta aí o sujeito que ouviu eu falar isso aqui dias atrás, e aí comentou com o vereador, comentou com o outro. Não, porque o Flávio está dando a informação errada. Não, não tem informação errada nenhuma. Essa é a questão. O problema é que o médico perito, que até então atendeu até aqui as pessoas que recebiam o auxílio-doença, não é legal a forma de contratação desse profissional. O cara ele é perito, é um médico experimentado, é uma pessoa. Não estou aqui colocando nenhum tipo de dúvida em relação ao doutor Bernardino que atende as pessoas. Não é isso. É a forma de contratação desse profissional que é irregular. Para você efetivamente tornar legal o ato de pagamento desses profissionais, desses servidores em auxílio-doença, a perícia médica tem que ser feita por um médico perito dos quadros funcionais efetivos do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. Mas, Flávio, o que aconteceu então? Porque até agora a gente recebia e agora a gente não recebe mais. Sinceramente, não sei. Tem que se perguntar lá no Instituto de Previdência. Alguém descobriu isso. Eu acho, inclusive, penso que o Brasil está mudando. Eu tenho sempre falado isso aqui com as pessoas. O Brasil está mudando e a galera está com medo de seguir fazendo da maneira irregular como foi feito até aqui e ali na frente responder por alguma situação aí indevida. O Brasil, minha gente, as coisas estão mudando. Você que está acompanhando o programa Flávio Azevedo, constantemente está vendo aí nas grandes mídias, né, o Congresso Nacional debatendo reforma da Previdência, problemas voltados aí à questão da Previdência, a Previdência estadual, a Previdência municipal, ficou de fora da reforma, vamos acrescentar, vamos fazer. Essa discussão ela está em pauta. E, no meu entendimento, com que eu converso com as pessoas, o que eu percebo é que tanto o pessoal da prefeitura quanto a galera do Instituto de Previdência, que comandam lá, gerenciam o Instituto de Previdência, estão ressabiados, estão aí preocupados com a forma de pagamento como era feita até aqui e não estão querendo botar a mão nessa cumbuca. Por quê? Porque lá atrás, quando fizeram o Instituto de Previdência, deveriam ter pensado nisso e já de antemão fazer um concurso público e contratar um médico perito que fosse funcionário do Instituto de Previdência. As informações que eu tenho da prefeitura é essa, minha gente, né? Se você vai ter aí puxa-saco, um ou outro aí que vai discordar, vai dizer que não é isso, por favor, me tragam qual é a notícia, porque o que eu tenho de informação das pessoas que transitam na Prefeitura de Rio Bonito é essa a notícia. O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, ele não pode pagar o auxílio-doença desses funcionários que estão afastados por conta aí de algum problema de saúde, porque não é legítima a perícia que foi feita, né? Não é que o profissional, não é que o perito tenha problemas, não é isso. É que o médico ele não está contratado de maneira legal para dar legitimidade ao processo. Esse é o ponto que eu fiquei sabendo, conversando com pessoas da Procuradoria da Prefeitura, conversando com vereadores, conversando com pessoas aí da direção do Instituto de Previdência, conversando com ex-diretores do Instituto de Previdência, com pessoas que transitam aí no meio político de Rio Bonito. Essa é a informação. A Prefeitura não pode pagar essas pessoas, porque, afinal de contas, essa galera está afastada dos quadros, né? Quem tem que fazer o pagamento é o Instituto de Previdência, como acontece com a INSS. Você trabalha na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, aqui, na nossa rádio. Precisou se afastar por conta de um problema de saúde. O que acontece? Você vai lá no INSS, dá a entrada, faz perícia, o médico perito vai te analisar, vai avaliar o seu problema e vai te dar 3 meses de afastamento, 2 meses de afastamento, 6 meses de afastamento, até que você faça uma outra perícia e ele te dá alta para você voltar a receber os seus pagamentos pelo patrão, pela empresa, né? Então, hoje, a prefeitura não pode fazer o pagamento porque as pessoas estão
não estão trabalhando, não estão atuando. O Instituto de Previdência não pode fazer o pagamento porque não é legal o procedimento ali. E para dar legalidade a toda essa questão, na verdade, quem tem que dar a legalidade disso é um concurso público e se contratar um médico perito. Esse é o detalhe. O que precisa ser feito? Concurso público e contratar um médico perito para os quadros do Instituto de Previdência. É assim que funciona. Teoricamente, e aí eu vou falar aqui o meu entendimento, teoricamente, essas pessoas que estão em auxílio-doença, na verdade, elas não estão trabalhando apenas, porque para elas voltarem a receber, teriam que voltar às suas atividades. Mas, Flávio, como é que eu vou voltar às minhas atividades? Não sei. Aí você teria que fazer perícia, mas dentro da legalidade, porque a legislação não entende como legal todo esse procedimento de perícia, de análise, que até aqui foi submetido a essas pessoas. Então, minha gente, não é uma situação fácil de resolver, não vai ser resolvido assim com a facilidade que as pessoas estão entendendo. Só que aí tem uma outra questão que eu gostaria de abordar aqui com você que está ligado no nosso programa. Veja só, eu estou achando que as pessoas que estão nesse prejuízo estão muito quietas, né? Minha gente, tem que ir para a rua, tem que fazer uma manifestação, tem que bater panela na porta da prefeitura, em frente ao Instituto de Previdência, tem que se fazer uma manifestação, porque se vocês ficarem calados, não adianta o Flávio falar sozinho, né? Porque por vezes as pessoas, Flávio, fala aí, e você, que está no problema, não vai falar nada? Não vai fazer um movimento? Não vai fazer não vai se organizar para que as coisas possam acontecer? Uma andorinha só não faz verão, né? Então não adianta o Flávio falar todo dia aqui no programa, não adianta me telefonarem me contando essa história como se fosse uma grande novidade, porque nós estamos falando disso aqui regularmente, desde que começou esse problema há 1 mês, 2 meses atrás. Já até entrevistei vereadores sobre esse assunto. Então, minha gente, o que está acontecendo em nosso programa, em nossa cidade, é essa situação, né? Isso aí fica nítido. Fica nítido sempre. O que está acontecendo é isso, minha gente. O que fica muito nítido é essa questão em relação ao auxílio-doença, né? A gente recebendo aqui o meu amigo Nadelson, que é o nosso convidado hoje aqui, e junto com ele a segurança dele, minha amiga Sofia, né? Que é a filha do Nadelson. A caixa preta do Munhoz. Então, minha gente, sobre esse assunto que é a pauta que nós estamos aqui abrindo o nosso programa, é esse. Agora eu quero pedir um favor a você, que é nosso ouvinte, que é nosso amigo, compartilhe essa informação, compartilhe aí o vídeo, né? Se quiser salvar, né? Faça isso. Não me liguem como se eu não estivesse sabendo disso, que eu vou ser muito sincero, eu sou muito claro e franco nos meus entendimentos, né? Eu fico puto da vida quando me ligam como se eu não estivesse sabendo disso, como se eu não estivesse falando sobre esse assunto, e nós estamos aqui já há mais de mês tratando desse assunto aí. Se tem alguém que está desligado, é você que está sendo aí, que está sofrendo com a falta de pagamento, que não está acompanhando aqui o programa, minhas postagens do Facebook, porque nós estamos tratando desse assunto. Mas a solução não é simples. Não é simples. Repito, para que as pessoas consigam receber os seus caraminguais em dia, a moçada do auxílio-doença, o médico perito ele tem que ser funcionário efetivo do Instituto de Previdência. Se ele não for funcionário do Instituto de Previdência, não tem validade aquela perícia dele. E aí, se a prefeitura efetuar o pagamento, ou se o Instituto de Previdência efetuar o pagamento e vier aí uma fiscalização de Tribunal de Contas, estava dizendo, meu irmão, você pagou esse cara aqui por quê? Não, porque mas cadê a documentação? E aí, na hora que você perceber que o perito que autorizou o sujeito a ficar afastado das funções, esse perito não foi contratado de maneira legal, alguém vai responder, alguém vai ter que devolver dinheiro, vai ter multa. É isso que está acontecendo, minha gente. Então, repito, olhem lá como é que funciona o INSS. No INSS, quando você tem um problema de saúde, você se afasta, faz uma perícia lá no INSS, o perito é funcionário do INSS, e aí ele te dá alguns meses para você ficar. É isso que tem que acontecer no Instituto de Previdência. A prefeitura, uma vez que você está afastado,
A prefeitura simplesmente não pode te pagar, tem que ser o Instituto de Previdência. Esse é o ponto. A prefeitura não pode pagar porque o cara, teoricamente, ele está doente, afastado. Mas o Instituto de Previdência também não pode, porque ele não tem o médico perito. E só agora em 2019, mais de 15 anos depois, que fizeram o Instituto de Previdência, que lembraram, alguém viu, que o Instituto não tem um médico perito em seus quadros funcionais efetivos. Né? Repito, aquela velha pergunta, mas Flávio pagou até agora. Minha gente, tem um monte de coisa que aconteceu até agora e que não podem acontecer mais, que está todo mundo de olho. Né? E é isso que está acontecendo. Deixar isso claro para os amigos que estão nos acompanhando. Deixa eu mandar aqui um abraço para minha amiga Patrícia Alves. Beijo para você, Patrícia, a menina que bota fotos bonitas no Instagram e no Facebook. Meu amigo Paulo Andrade, abraço para você. Meu amigo Carlinho, presidente da Associação de Moradores do BNH, do BNH, do bairro Monteiro Lobato. Meu amigo Isaac Alves passa por aqui também deixando a sua opinião. E meus queridos amigos que estão ligados no programa Flávio Azevedo. Penso que se você, que está com dificuldade de receber o seu salarinho lá pela Prefeitura de Rio Bonito, e está nessa situação de auxílio-doença, se você não fizer uma manifestação, não bater uma panela lá na frente do Instituto de Previdência, deixar só o Flávio falar sozinho aqui, vai parecer que eu sou doido, porque eu não sou funcionário da Prefeitura, eu não tenho grana para receber lá do Instituto de Previdência, não sei nem direito como é que funciona isso, acabo aprendendo para poder passar aqui para vocês, mas não tem nenhum grau de influência nisso, né? Mas a gente está aqui dando as explicações. Você, meu amigo, que está sendo prejudicado, tem que fazer a sua manifestação. Agora, me permitam falar aqui do outro lado do balcão. A Prefeitura parece que o Instituto de Previdência instituiu uma comissão de pessoas que trabalham lá no Instituto de Previdência e vão analisar, caso por caso, de cada funcionário em auxílio-doença. Segundo funcionários do Instituto de Previdência, tem lá aquela moçada que, há alguns anos atrás, fez a perícia, o médico encostou e o cara foi ficando encostado. Foi ficando encostado. Já está recuperado há muito tempo e lá está ele encostado. Tem malandro para todo canto, né, minha gente? Se você tem um grupo grande de pessoas que estão prejudicadas com essa situação, você tem aquele malandro também que, num primeiro momento, ele realmente precisava ficar afastado aí por conta de um problema de saúde, mas depois ninguém disse nada, ele continuou recebendo, ele está encostado há 1 ano, 2, 3, 5, 10, né? Segundo as informações que eu recebo da Prefeitura, existe também essa situação. E aí vão passar um pente fino, igual a INSS está passando também um pente fino na questão dos benefícios, e aí, segundo o ministro Paulo Guedes, já se conseguiu economizar alguns milhões e descobriram aí um monte de servidor, de pessoas fantasmas que recebiam, né, e aí já foram cortadas aí do INSS. Parece que a Prefeitura aqui está nessa expectativa também. E conversando com a minha fonte, eu perguntei, mas será que tem isso? O cara falou, Flávio, tem e muita. Então a gente também tem que falar aqui do outro lado do balcão, né? Porque tem também esse monte de gente esperta que fez ali atrás a perícia, essa perícia aí que não tem validade, e foi aproveitando para ficar encostado, está quieto lá, ninguém chamou ele de volta, ele está recebendo a graninha dele, está na dele, feliz e satisfeito. E vai haver esse pente fino também para se descobrir essa situação. Bom, minha gente, destacar isso aqui para você, pedir que você passe para os seus amigos essas informações que nós estamos travando aqui. O meu amigo que ouviu o meu programa e foi lá reclamar para a vereadora Marlene que eu estava dando informação equivocada aqui. Equivocado está você, né? Porque as informações que eu estou trazendo aqui são informações da Prefeitura, né? Informações de pessoas da Câmara Municipal, de pessoas do Instituto de Previdência, em relação a essa questão do perito. Não estou discutindo aqui a competência do doutor Bernardino, que é o perito que até hoje atendeu as pessoas da Prefeitura. Nós estamos discutindo aqui a legalidade da contratação dele. Não pode ser um contrato de serviço por processo seletivo, tem que ser um contrato feito em concurso público, tal qual o servidor precisa atuar. O médico perito ele tem que ser concursado do Instituto de Previdência para dar validade aos atos de perícia para atender essas pessoas. Então, quando me perguntam, mas quando que vai resolver, Flávio? Não sei. Não sei. O que me incomoda bastante, que me deixa assim também preocupado, é o fato de que
eu vejo aí um certo desinteresse, né, por parte da máquina pública. Não vejo a prefeitura, não vejo o Instituto de Previdência debruçados sobre esse assunto, pensando dia e noite, discutindo, buscando alternativas, o que pode fazer, consulta o Ministério Público, vamos ao Tribunal de Contas, vamos aqui à Justiça, vamos consultar aí as pessoas, o que pode ser feito nesse momento para pagar emergencialmente essas pessoas que estão sem salários, né? Só para a gente fechar o tema, eu lembro que em 2016 nós tínhamos um candidato a prefeito na nossa cidade que não podia concorrer às eleições. Estava com contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, estava com contas rejeitadas pela Câmara Municipal, e a rapaziada fez aí uma força-tarefa e o cara conseguiu participar do pleito. Foi candidato, venceu as eleições. Por que eu não vejo esse esforço, essa força-tarefa, para atender o servidor que está sem pagamento? Já pensou se os problemas que nós temos no município, em relação ao Instituto de Previdência, em relação à ponte que está caída desde 2016, lá que liga Boa Esperança à nova cidade, né? Em relação à escola do Boqueirão, ao governador Roberto Silveira, que está para a escola boa, né? Paralisada por causa de uma rachadura no teto, 1 ano parado, e as crianças saindo do Boqueirão para estudar no Matoso, em Praça Cruzeiro, por conta de uma pequena situação que se podia resolver tão rapidamente, né? Mas tem burocracia envolvida. Por que nós não vemos esse mesmo esforço que essa força-tarefa executou para tornar um candidato inelegível com condições de participar de um pleito eleitoral? Por que nós não vemos isso agora para atender as pessoas que estão sem pagamento, alunos que estão sem as escolas no Boqueirão, obras que estão paralisadas por conta de uma vírgula lá no convênio que foi feito com o governo federal? Então, minha gente, pelo amor de Deus, né? É isso que eu chamo de irresponsabilidade. É por isso que a gente aqui critica, bate, reclama, porque quando há interesse, né, as coisas acontecem. Recentemente, haveria uma festa na cidade, de aniversário da cidade, o prefeito mandou uma mensagem para a Câmara reprovou a mensagem que o prefeito pediu um determinado valor para custear a festa, e o prefeito fez a festa assim mesmo, arrumou grana em outro jeito. Assinou lá um decreto, mudou para cá, mudou para lá e tal, e ele fez a festa, mesmo a Câmara não aprovando aquela mensagem que havia mandado. Ou seja, quando existe interesse, os caras se debruçam em cima da situação e resolvem. Então, por que a gente não vê o mesmo interesse e disposição em relação a essa questão das pessoas que estão sem os seus pagamentos, famílias que estão com problemas? Tem gente que tem 2 matrículas, né? Trabalha no Estado, trabalha no município, tem outro serviço, e quem recebe o seu salário única e exclusivamente da prefeitura está afastado sem pagamento. Como é que faz? É algo para a gente poder aqui pensar e analisar. Minha gente, intervalinho comercial e volto com um papo aqui com meu amigo Nadelson, que está ligado aqui no nosso programa. Deixa eu só mandar um abraço aqui para minha amiga Carininha, né, que pergunta aqui pelos vereadores. Carininha, desculpa, vereador não resolve isso. Né? Vamos parar com esse negócio de estar chamando por vereador. Vereador não resolve isso. Né? Não resolve isso, minha gente. Eu fui candidato a vereador. Eu sei quais seriam as minhas funções. E se eu fosse vereador, eu também não estaria resolvendo. Vocês estariam me xingando do mesmo jeito. Porque quem resolve isso é o Poder Executivo. O vereador pode ajudar você a balançar uma bandeira na rua, na manifestação. É isso que pode. Vereador não resolve esse assunto. Isso é uma tarefa exclusivamente da Prefeitura, com o Instituto de Previdência, com as procuradorias do Instituto de Previdência, da Prefeitura, que tem que resolver isso. O vereador pode até apoiar, acompanhar, mas vereador não resolve isso. Se eu tivesse sido eleito vereador na última eleição e estivesse me perturbando, eu ia estar xingando um monte de gente. Porque isso não é responsabilidade do vereador, galera. Desculpa, não é. A gente tem que começar a entender melhor como é que funciona o cargo de vereador. E eu tenho certeza que esse vereador não resolve isso. Né? Se você me disser que faltou fiscalização do vereador até aqui, para que não tivesse efetivamente o médico perito lá contratado devidamente, beleza. Se você me perguntar assim, Flávio, cadê o vereador que não viu isso, que não fiscalizou nesses 15 anos de funcionamento do Instituto de Previdência, essa forma irregular aí que o médico perito atua? Estou com vocês. Agora, vereador não resolve isso. Ele simplesmente vai fiscalizar, denunciar no Ministério Público e esperar as soluções, porque vereador não resolve isso. Entrar com um pedido aí de improbidade do prefeito, pedido de afastamento, caçar o cara. Será que a gente em Rio Bonito tem mentalidade para isso? Tem maturidade para isso? Sinceramente, não vejo muito. Mas
é o que o vereador pode fazer. Né? Na verdade, o vereador não resolve isso. Fica muito... Quero deixar isso bem claro aqui para os amigos que estão acompanhando aí o nosso programa Flávio Azevedo. Né? E nenhum vereador pensa em representar o povo. Mas o povo não quer ser representado pelo vereador, minha gente. O povo quer que o vereador pague combustível, cimento, tijolo, areola, e estamos conversados. Quem tenta representar o povo tem 200 votos, como eu tive na última eleição. E é por isso que eu fui candidato. Quando me perguntam, Flávio, por que você foi candidato? Para eu poder dizer isso aqui agora. Quer representatividade melhor do que essa que nós temos aqui? Eu gostaria muito de ser vereador, estar na tribuna batalhando por essa questão. Tive 200 votos. Por quê? Não dei tijolo, não dei cimento, não dei areola, não contei mentira, não beijei mendigo, né? Não paguei cachaça, e aí tive 200 votos. Porque as pessoas não querem quem tenha representatividade. As pessoas querem quem dê gasolina, cesta básica, e vantagenzinha, um biricutico, um negocinho. A gente tem que aprender a deixar de ser cínico, minha gente, né? Esse é o ponto. Vamos parar que você vai estar reclamando de vereador. Porque nós não olhamos para o vereador como um auxiliar nessa hora. Nós olhamos o vereador principalmente para pagar a conta lá do banco da igreja que a gente quer trocar, os jogos de camisa do meu time de futebol, o aniversário, as cervejas do aniversário de 15 anos da minha filha. Eu lembro do vereador. É para isso que a gente entende que funciona o vereador. E se o cara não faz isso, ele ou não é eleito ou não é reeleito. Ponto. Eu falo com muita autoridade porque eu fui candidato na última eleição. Sou conhecido, sou jornalista, a cidade toda me conhece, né? E tive 200 votos. E não cheguei de paraquedas, eu trabalho no jornalismo há 13 anos. Todo mundo conhece a minha maneira de pensar, a forma de agir, a preocupação que a gente tem com a sociedade. 200 votos. E a gente tem um monte de gente aí que recebeu 1.000 e tal, 1.000 e não sei quanto. Então vamos deixar o cinismo de lado. E eu não vou deixar de falar isso aqui para parecer simpático, porque a população não está interessada em quem realmente represente o povo. O cara quer vantagem, boquinha, esquema. A maioria é assim. Temos uma minoria que está preocupada com a seriedade. Agora, a maioria não funciona desse jeito. Então, vamos parar com esse negócio de cadê vereador? Porque nós não escolhemos vereador para tratar disso. Esse papo, a conversa de mídia social, é no mundo virtual só que funciona assim, porque na vida real, o vereador é procurado para pagar a cerveja do aniversário de 15 anos. Para poder levar o doente, não sei onde, para o Rio de Janeiro, lá no carro dele. É para isso que o vereador é assim que o vereador é enxergado, como um serviçal, não para atuar nessa hora aí. Então, esse papo de cadê vereador é conversa. Né? E ele não tem muita atuação nisso aí também, não. Bom, vamos lá, minha gente, vamos em frente. Parará. Bom, já falamos aqui do vereador, as contas do prefeito foram rejeitadas, mas Isaac, boa lembrança. As contas do prefeito foram rejeitadas pelos vereadores. Exatamente para que ele ficasse inelegível e não estivesse aí fazendo esse monte de cagada. O que aconteceu? Veio uma canetada não sei de onde, permitiu que o cara participasse. E além da canetada que permitiu que o cara participasse, nós votamos nele. Quer dizer, eu não votei, mas se a maioria votou, é como se eu tivesse votado. Não adianta a gente querer reclamar. Nós vivemos numa democracia e o que define os rumos da democracia é a decisão da maioria. Mesmo que eu não esteja acompanhando a maioria. Mas quando ela decide, lá estou eu, no bolo. Ué, é assim que funciona. Boa lembrança, Isaac. Show de bola. Os vereadores acompanharam o Tribunal de Contas, rejeitaram as contas do prefeito de 2012 por falta de investimentos, por uma série de razões, inclusive por pendências com o Instituto de Previdência. Um dos 5 itens que fizeram as contas do prefeito ser rejeitado em 2012, um dos 5 itens era pendências com o Instituto de Previdência. O que aconteceu? Veio uma canetada não sei de onde, permitiu que o cara participasse da eleição e nós votamos nele, foi eleito. Então, galera, a gente precisa repensar nossa conduta como cidadãos. Né? É bom a gente destacar isso. Deveria ter essa disposição para pagar em dia os aposentados. É isso que eu venho dizendo. Né? Rita de Cássia Rangel, beijo para você. Sheila Santos, beijo para você também. Minha gente, deixa eu ir então no intervalinho comercial e volto já aqui com o programa Flávio Azevedo e o boa tarde do meu amigo Nadelson Nogueira, meu parceiro. Estou com saudade do Nadelson, a gente tem lá o nosso Conexão Flávio Azevedo, né, que a gente precisa retomar isso, Nadelson. Pioneira em internet, banda larga e limita.
ilimitada em toda a região, usando o melhor da fibra ótica, Blackbone avançado e tecnologia de ponta. Ela é primeiro lugar absoluto no ranking do site medidor de velocidade. Mais Net, instalação rápida e suporte técnico qualificado. Mais Net, ligue 2-747-2233. Mais Net, internet ilimitada. É você, sem limites. Que agora eu arrumei também essa... Renove Pneus, recuperação de pneus de caminhões, máquinas agrícolas, indústrias e terraplenagem a quente e a frio. Renove Pneus, rodovia BR-101, quilômetro 270, Basílio, Rio Bonito. Telefone 3634-7781 ou acesse o nosso site renovepneus.com.br. Você está no Jornal. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Telefrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Telefrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá. Telefrutas de Rio Bonito. Rua 15 de novembro, 226 a 228, no centro da cidade. Pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? Vá a uma imobiliária que transmita credibilidade e ofereça serviços de excelência. GEM Imóveis, sua imobiliária de confiança. Avaliação justa e precisa. Não perca tempo. Você encontra a GEM Imóveis na Rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Telefone 2734-1077. Bom dia, foi aqui que pediram gás? Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998720267 e 969105902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes
particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital Darcy Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a clínica Vivermed. O que o Theo tá fazendo? Não se trata ninguém assim. Por causa de ciúmes, o Theo ofendeu a Clara. Reclamou da roupa, do cabelo, da maquiagem, reclamou de tudo. Puxa vida, eu não sabia que o Theo era assim. Então ele pensa que isso é amor? Um homem querendo mandar numa mulher? Claro que não, né? A Clara não aguentou. Terminou com o Theo. Ninguém suporta um relacionamento abusivo. Ninguém atura a falta de respeito. Foi então que o Theo passou de todos os limites. Ficava perseguindo a Clara, apertou o braço dela até machucar e chegou a fazer ameaças. Nesse momento, a dona Lúcia foi muito importante. Escutou a filha, deu todo apoio. E a Clara fez a coisa certa. Denunciou o Theo, que agora está respondendo criminalmente pelos seus atos. A Clara entendeu que tinha que tomar uma atitude, que não poderia mais esperar. Porque esperar pode ser um caminho sem volta. Eu no Mundo, uma campanha do Lona na Lua, Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro e InterTV. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM, Leste Fluminense. Lembrando para você, meu amigo, que posteriormente o nosso programa ele vai estar disponível também no nosso canal no YouTube, né? Para você que quiser acompanhar. De repente a pessoa não tem Facebook, quer saber o que a gente falou aqui sobre a questão aí do auxílio doença dos funcionários da prefeitura, né, e tal. Fica no nosso canal lá no YouTube. O Tempo Jornal Rio Bonito é o nome do nosso canal lá, o Tempo Jornal Rio Bonito. Digita isso lá no Google que você vai chegar ao nosso canal no YouTube. @ jornalista Flávio Azevedo é o nosso para você chegar aqui na nossa fanpage, acompanhar aqui no nosso estúdio as imagens dos nossos convidados. Está aqui a minha amiga Sofia, filha do Nadelson, enfeitando o nosso estúdio hoje, né? Nadelson, meu convidado hoje aqui. Você pode também achar fragmentos do nosso programa no Instagram, que o Instagram não aceita a gente colocar o programa todo, né? Então tem que recortar de 10 em 10 minutos e colocar algumas partes lá no Instagram para você acompanhar o que a gente diz aqui. E o meu canal lá no Instagram, meu endereço lá, jornalista Flávio Azevedo. Valeu, minha gente! Nadelson, prazer te receber aqui, meu irmão, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado aí por você aceitar passar essa sexta-feira conosco aqui. Boa tarde, Flávio Azevedo. Boa tarde, o público riobonitense, a região, né? É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Beleza, Nadelson. Como é que você... Já vou pedir a sua opinião sobre essa história do auxílio-doença aí, do Instituto de Previdência. Eu lembro que você estava numa das situações de Previ, você até apareceu por lá também, e a gente, na época, tocava o Conexão Flávio Azevedo, né? Como é que você vê esse imbróglio todo aí do Instituto? Flávio, eu acho que o maior problema do Previ, o problema está indo além do Instituto, o problema é cultural, né? O problema é cultural em Rio Bonito. As pessoas querem fazer a política da boa vizinhança, querem ficar bem com todo mundo, e no final a gente vê que nessa política ficar bem com todo mundo, quem acaba perdendo é o usuário do serviço, é o aposentado, no caso do Previ, né? Eu me lembro quando o Zé Luiz tentou fazer a primeira tomada lá no peito na raça e tirar a diretoria sempre sem passar pelo aval, a chancela da justiça, né? Ele sentou lá, tinha gente fazendo para parecer que era um comício político, né? O pessoal puxando o saco do prefeito, etc.
Ele conseguiu da segunda vez, né, tirou a diretoria, conseguiu botar o pessoal dele e tem aquela situação. Zé Luiz está lá com a equipe dele cuidando do Imprevi, e o Imprevi continua dando problema. Lógico, a gente chega à conclusão que o problema não está na diretoria, o problema continua sendo o meio de financiamento e a forma de gestão do Instituto, que, por mais que você troque os nomes, eles insistem em continuar mantendo o erro, trocando somente nomes. Entendeu? Então, Flávio, esse aspecto eu acho que é lamentável, também a culpa é gravíssima também dos aposentados, que, como eu vi várias vezes, quando se trata de um assunto, eles isentam que não levantar a camisa do prefeito, de defender bandeira, e esquece que no final quem fica dependendo do salário do dinheiro são eles mesmos. Então fica complicado, Flávio. Temos outro problema também, né? Que é a questão da fiscalização, que hoje, por exemplo, o atual presidente da Câmara, o Humberto Belks, foi presidente do Imprevive na época, etc. Tipo, se a gente for sentar e for parar para analisar, há um jogo de, não é nem de 7, né? Mas de vários erros envolvendo o Instituto, a nível de fiscalização, a nível de participação, a nível de retorno do serviço, mas principalmente de dar transparência à sociedade e ao aposentado pensionista, que é o mais principal. Nitidamente, eu falava isso com as pessoas e a galera não acreditava. Eu falava, olha, o prefeito só quer estender o seu braço de poder. O Instituto é um mecanismo onde ele não manda, né? Porque a diretoria, digamos assim, não é dele, né? Então o cara quer tirar, assim como quer tirar o caqui do hospital pela mesma razão, porque é alguém que não é alinhado ali à sua maneira de fazer política, né, e tal. E outras instituições que tiver pessoas que não são alinhadas à política dele, ele vai querer interferir, logicamente, para botar alguém que seja do seu jogo político, né? E acontece assim sempre, né? Se fosse outro grupo político no poder, faria a mesma coisa também, acredito eu, nessa metodologia que, infelizmente, é utilizada aí pelas pessoas que transitam na política. Quer acrescentar alguma coisa? Não. Beleza. Bom, minha gente, então nós estamos recebendo aqui o meu amigo Nadelson hoje, né? Nadelson, vamos fazer um balanço aqui, nacional, estadual, antes da gente falar um pouquinho também de perspectiva para Rio Bonito, ano que vem tem eleições, né? Como é que você está vendo aí o governo federal, o governo Bolsonaro? Eu tenho visto você fazendo alguns textos, umas reflexões muito pertinentes sobre o governo Bolsonaro, né? Hoje, por exemplo, a mídia social está empolvorosa com um decreto baixado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sobre estrangeiros, deportação de pessoas, né? A turma da esquerda está aí alvoroçada. E assim, como é que você está vendo esse cenário todo aí? Aliás, eu penso que a gente tem que, para analisar o governo federal, tem que dividir por dois caminhos, né? Essa parte da novela e a parte efetivamente que é o que interessa ao brasileiro, que é a economia, funcionamento do país, né? Fala um pouquinho sobre isso. Você começou agora com essa questão da deportação, de combate aí à questão de estrangeiros, né? Nós estamos passando, em termos de governo federal, nós estamos passando por uma revolução, Flávio. Quando eu falo uma revolução, porque eu sou do judiciário, sou servidor público de carreira há 20 anos, leio, acompanho, a gente produz, a gente está trabalhando aí você está há 13 anos aí mais de 13 anos na brincadeira, eu estou há uma década aí produzindo, escrevendo e acompanhando a sociedade. O que acontece? A gente vê muita gente fazendo muita lei bonita no mundo ideal, mas no mundo real a coisa não se aplica. E, eu não acredito em coincidências, Flávio. Eu digo que não acredito em coincidências porque o que acontece? Nesse exato momento, nós estamos tendo uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra. E ela não é uma guerra que envolve o Brasil, ela envolve esquerda e direita, é uma guerra que não tem lado, ela não tem bandeira, é uma guerra que ela segue fluxos de dinheiro. O Papa Francisco, quando ele assumiu o papado, ele foi a primeira pessoa a dar o estalo naquele período e falar assim, já estamos na Terceira Guerra Mundial. Só que a galera está esperando a Terceira Guerra Mundial, entra com bala, metralhadora, bomba atômica, etc. Não. A Terceira Guerra Mundial está funcionando agora numa fase chamada de guerra econômica, ou guerra organizacional. Ou até uma guerra de argumentos, né? Justamente. Também, né? Aí nesse aspecto tudo é válido, desde que você consiga justificar e trazer divisas e movimentar dinheiro. Na prática é isso. Então, nessa guerra econômica, nesse movimento de fluxo que a gente está testemunhando agora,
há uma medição de forças de instituições que estavam alinhadas com a esquerda, trata-se do Brasil, e você vê do outro lado também um alinhamento de forças que seguindo a direita, apoiando o governo nesse exato momento. E nesse fogo cruzado nós temos o Sérgio Moro, o atual ministro da Justiça, né? Fechando um tratado. O Brasil acabou de fechar um acordo com os Estados Unidos e mais alguns países da União Europeia em relação a fechar o cerco contra o terrorismo, né? E, coincidentemente, na semana que acontece isso, atraca um navio do Irã querendo abastecer no Paraná, que vai para a CTF, que obriga a Petrobras, inclusive, a fornecer o combustível lá para a questão, a causa humanitária, como estão dizendo lá para os iranianos, né? Então, tipo, eu não acredito em coincidência, né? Trazendo esse cenário que está acontecendo no mundo na guerra econômica, nós temos os Estados Unidos hoje, o Trump, que estava com o governo sendo destruído pela imprensa internacional e ainda está, né? Mas o cara simplesmente, na guerra econômica, ele conseguiu com as divisas e usando os mecanismos protecionistas na Casa Branca, aumentar o superávit da economia americana em 2,8% no semestre. Né? No semestre. Atentando que a estimativa é que você teria uma recuperação média de 0,2% no ano. Então, tipo, a gente está vendo aí políticos bilionários assumindo posições que antes só eram de políticos profissionais, né? Empresários assumindo funções estratégicas e utilizando esse conceito de guerra econômica e associando isso à política para proteger nações. Né? O Brasil hoje virou um grande aliado dos Estados Unidos, de Israel, Inglaterra. Então, tipo, nesse processo todo aí de bipolarização do planeta, entre esquerda e direita, para compreender o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, a gente começa a ver que entrar outras forças econômicas, tipo narcotráfico, narcoterrorismo, né? Então, quando você vê o ministro da Justiça assumindo em público posições, centralizando poderes que antes nunca aconteceram em cima de uma pasta, como o Ministério da Justiça, que até então era uma pasta meramente política. Vamos ser sinceros. O que fez na história do Brasil, tirando o Rui Barbosa, lá no início, lá na época do Império, no início da República Brasileira, né? Quem mais fez alguma coisa dentro da pasta do Ministério da Justiça? Me explica, me indica. Ninguém. O Sérgio Moro, num lapso temporal de século, ele é o primeiro que aparece. O Brasil fechando acordo aí de combate ao terrorismo, de combate ao narcotráfico, falando praticamente no mesmo mês que estoura o problema das gravações que aparecem em público aí, que eu não acredito em coincidência, é justamente quando ele oficializa esse acordo com os Estados Unidos e começa a abrir a chancela do país para trabalhar em grupo, junto com as agências internacionais de inteligência, junto com o FBI, junto com a Interpol. Em suma, eu estou vendo aí formar uma grande frente para combater o crime organizado dentro da América Latina e principalmente dentro do Brasil. E é claro que depois da Lava Jato, a última coisa que esse pessoal vai querer não é ver a Polícia Federal no pé deles, mas o DEA, né? O Departamento de Combate à parte de drogas, né, americano, né? E o FBI junto com a Interpol, né, Flávio? Então, tipo, esse pessoal vai jogar e vai injetar o máximo que puder para tentar destruir, desarticular e acabar com as forças, né, para que o país continue no caos que estava antes. Para continuar, terminar rapidamente a pergunta dessa primeira fase, Pedro Simão, essa semana, fez um comentário muito interessante, né? Ele fala que, pela primeira vez em décadas, o Brasil está alinhado e está indo para a direção que deveria ter ido desde o início, quando foi proclamada a República, né? Que era o caminho da transparência, o caminho da abertura de mercado, o caminho da privatização. Não faz sentido você ter a Petrobras a altos custos e asfixiando a economia e a sociedade com valor de tributação em cima da gasolina e da produção, você não tendo a concorrência direta, e no final a empresa é sangrada e destruída pelo governo para fazer cabide de emprego. Então está na hora de a gente começar a fazer privatizações, está na hora de a gente racionalizar o serviço público, está na hora de a gente racionalizar o modo de vida e repensar o modo de vida brasileiro, principalmente na política. Entendeu? Então, quando eu olho o cenário, eu vejo por aí, Flávio, de mudança.
Aí você vai perguntar, vamos para responder uma pergunta mais adiante. É natural, então, que o pessoal da esquerda esteja saltando e pulando, como Sem parece. dúvida. Depois de 13 anos, votando o processo de 14, 16 anos, votando de Lula até o Temer, né? Você for parar para analisar o processo, o pessoal está passando um momento pela abstinência. Abstinência de dinheiro, abstinência de poder, mas principalmente abstinência do cenário da plateia para alimentar o ego. Que político sem ego ele morre. E não importa, pode ser Zé Luiz, Solange, Rio Bonito, entendeu? Ou pode ser o presidente da República, o governador. Político, sem plateia, ele morre. O ego precisa disso. Faz parte desse egocentrismo político latino-americano. Entendeu? E isso nós vivemos muito, principalmente na atualidade. Né? Vamos sentar para avaliar agora o governo Bolsonaro. Eu fiz até um texto essa semana. Eu fiz uma resenha pequena, porque eu estou com o texto pronto, mas eu preciso que algumas propriedades aconteçam para fechar o texto de forma completa. Se a gente for sentar para analisar, o Bolsonaro, em 7 meses de governo, em termos práticos, ele não fez muita coisa. Ponto. Quem está esperando resultados, né? Que é o pessoal o brasileiro é apressado, ele não fez muita coisa. Realmente não fez. Né? Mas vamos sentar um pouco o que foi feito. Transparência, abertura da Caixa Preta do BNDES, começar a surgir os bilhões que saíram para manter a festa no país. Aí você começa a ver que o Bradesco que é o segundo maior banco, a maior arrecadação do país hoje, com faturamento, está ganhando dinheiro, usando dinheiro do BNDES, dinheiro do governo. A Petrobras faz investimento nela mesma, sendo uma empresa estatal, usando dinheiro do governo para investir nela mesma. E aí vai todo tipo. No final, você chega à conclusão que, se não tiver dinheiro do governo, nada anda nesse país. Na prática, isso está acontecendo quando você abre a Caixa Preta. Não é só a esquerda ou a direita. O Brasil, hoje, sem dinheiro do governo, você não tem obra, não tem construção, você não tem indústria, você não tem agronegócio. Precisa do dinheiro público. Ponto. Né? Então, se a gente for sentar e parar para analisar os avanços que aconteceram agora, que foram poucos, mas foram enormes. Eu, por exemplo, eu vejo o pessoal falando muito no Facebook, tem umas amigas minhas de infância que fez faculdade comigo, que falam que é um mundo absurdo, mas elas são de formação de esquerda. E quando eu falo de formação de esquerda, que é o seguinte, a pessoa que tem a formação de esquerda, ela quer resolver o problema do mundo, mas ela quer resolver o problema do mundo usando dinheiro do Estado, que é o dinheiro que deveria ser utilizado em infraestrutura, em escola, saúde, saneamento, etc. Se o dinheiro não dá para atender a demanda normalmente, como é que você vai botar em outras áreas, né? Então, E aí tem uma frase que você usa que eu gosto bastante, que é como é que é fazer caridade com o chapéu alheio. Com o chapéu alheio. Não existe almoço de graça, né? Existe almoço de graça fazer caridade com o chapéu dos outros. Mas é isso que a esquerda faz. A direita tem uma visão mais racional. Mas se você for sentar para nós, diz, olha, devo, não tenho, o mercado tem que coexistir, tem que se manter, acabou. Que é como funciona a casa. Você tem um salário mínimo. Você tem que sobreviver com o salário mínimo. Não dá. Você vai ter que trabalhar mais para produzir. Não dá. Então, você vai ter que fazer quarto de conta. Ou vai morrer, vai passar fome. Entendeu? Essa é a minha lógica que funciona para a família. Né? Para o trabalhador brasileiro, para qualquer lugar do mundo. Então, por que vai ser diferente com a regra do Estado? Né? Tem um colega nosso... Você só consegue fazer um churrasco no fim de semana em casa para os amigos se você tiver com aluguel pago, conta de luz paga, né? Tá tudo certo. Ou se tiver alguém pagando, né? Para você. Ou se tiver um financiador. É o que está acontecendo no Brasil. Hoje a pessoa quer fazer um churrasco, quer passear. Sem botar a mão no bolso. Sem botar a mão no bolso. Então, fica complicado, Flávio. Entendeu? Então, a reforma da Previdência, que não está terminada, mas já passou a primeira etapa no Congresso. E tudo indica que vai passar fácil no Senado. Ela tem que ser feita. Ao contrário dos prognósticos, né? De que isso vai ser um desespero, né? Flávio, vamos lá. Eu tenho amigos de infância, eu estou com 43 anos de idade. A maioria dos meus amigos de infância começaram a trabalhar com carteira assinada depois dos 30. Isso quer dizer que eles só vão se aposentar com 65. Eu estou falando da minha geração. A galera começou a entrar no mercado na década de 90. Entendeu? Então, se você está para analisar, o pessoal está chovendo molhado. Quem tá gritando, batendo ali cabeça, está chovendo molhado. Nós vivemos hoje, o Brasil é um país que tem 209 milhões de habitantes, está com 92 milhões de pessoas trabalhando formalmente e tem uma população que deveria estar trabalhando, mas não está desempregada, 62 milhões. Não são 12,7
nem 13,8%. Nós estamos falando de 14,8% da população economicamente ativa da brasileira que está desempregada hoje. Tá? O governo falha, a imprensa, quando fala também, ela tá todo mundo mentindo, botando números. O número real é o seguinte: nós estamos falando de 14,8% da população que está desempregada. Mas isso não é coisa do Bolsonaro. O Bolsonaro está 7 vezes no governo. Isso é resultado do processo mal aplicado desde o final da era Lula e se estendendo agora vindo o resultado até a mão do Bolsonaro. Eu vou até um pouco mais para trás, né, Delcio? Eu acho que desde a redemocratização do país que a gente vive nessa... Não, sim. Essa orientação de esquerda, porque não precisa o cara ser realmente de esquerda, né? Defensor do aborto, que não sei o quê, não precisa o cara ser ativista, mas existe uma lógica de esquerda na sociedade, até na cabeça de quem é de direita. Na verdade, isso vem a partir ali da saída do governo militar, onde se ganhou uma ojeriza à direita, porque rotulou-se os militares como direita, e não é bem assim que as coisas funcionam, para quem conhece um pouquinho de sociologia. E a gente percebe que, de lá para cá, essa orientação de esquerda ela penetrou muito na sociedade, e isso acaba atrapalhando determinados entendimentos em relação ao país, ao funcionamento da máquina pública, né? Flávio, foi bom você tocar nesse assunto. Tem um amigo nosso, o Albernaz, o Júlio Albernaz, no Facebook. O Júlio Albernaz diz o seguinte: no Brasil não existe, nunca houve direita. E realmente, se você entrar para analisar, desde a abertura nós tínhamos o quê? Dissidentes de várias... que tudo tem um S de socialismo, né? O T de trabalhador, o D de democracia ele é um enfeite nas siglas partidárias brasileiras. Então, tipo, se a gente for parar para analisar, o Brasil está começando a ter um movimento de esquerda real desde a década de 50 agora, com a ascensão da família Bolsonaro, com a construção de uma liderança continental. Olha só que coisa interessante. O Luiz Inácio com a máquina na mão, o Lula com a máquina na mão, a estrutura toda, ele conseguiu virar uma personalidade que se desintegrou. Na velocidade que ele se construiu como presidente, ele se desintegrou diante da comunidade internacional. Fácil, né? Porque quando você está com o dinheiro na mão, todo mundo está do teu lado, bicho. Depois que você está fora você perdeu mais, todo mundo se afasta. E vai servir de prestígio. Você começa a ficar sujo, a aparecer um monte de escândalo, todo mundo some. Então, tipo, as coisas vão se apagando. E se você está para analisar nesse exato momento, nós estamos vendo algo muito interessante. Nós temos um presidente brasileiro alinhado com um presidente, com o primeiro-ministro israelense, nunca houve isso na história, alinhado no mesmo instante com o presidente dos Estados Unidos, e pela primeira vez na história da América Latina está surgindo uma pessoa de extrema direita, se você colocando ali, já que ninguém quer, estou preenchendo o espaço, que é justamente o Eduardo Bolsonaro, que era o 02 do Bolsonaro, diante do escândalo do Flávio senador, se apagou e acabou o momento da campanha política. Então, na pior possibilidade, eu acho que o Eduardo Bolsonaro não tem como se tornar embaixador diretamente. Mas depois tem tudo para virar um consultor internacional. E ele já estava nessa função antes mesmo da eleição do pai. O pessoal fica fazendo bafafá porque é ignorante, não conhece política. E aí vale lembrar para os amigos que estão nos acompanhando que a nomeação do Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos vai muito mais além do que imagina a nossa vã maneira de viver, né? Porque o cara fica nesse jogo doméstico de Lula livre, não sei o que, ao tratar desse assunto. Sim. E esquece que, na verdade, a nomeação do Eduardo ela tem um viés muito mais amplo do Na que pior hipótese, nós já está sendo trabalhado o nome do sucessor do Bolsonaro na campanha presidencial em 2022 ou talvez em 2026. Entendeu? Mas uma coisa é certa. O simples fato do debate estar acontecendo já colocou Eduardo Bolsonaro num patamar que nunca existiu na América Latina, que é um continente marcado por ditadores. Isso é uma coisa muito importante. É um continente marcado pelo movimento de esquerda, por ditaduras ou de extrema direita, de extrema esquerda, e principalmente pelo narcotráfico. Até então você vai ver aparecendo até então você vai ver aparecendo na América Latina. São autoridades ligadas ao autoritarismo, são pessoas ligadas ao narcotráfico, ligadas ao militarismo, ao poder, influenciando tudo isso aí, que é o caso das Farc,
ou líderes religiosos. E você está vendo pela primeira vez surgir no meio do poder legislativo, né? O Eduardo Bolsonaro ele foi eleito, foi o deputado com maior votação na história do Brasil até agora, né? Ele já está fazendo um trabalho antes, junto com a comitiva do Trump, antes mesmo do pai se apresentar como candidato, e não é uma coisa de agora, isso já é um namoro antigo, né? E então, tipo, eu consigo ver surgindo uma liderança de ultradireita no Brasil que nunca houve. O que as pessoas não entendem é que o Eduardo já vinha pavimentando, né? Para a galera que está acompanhando o programa Flávio Azevedo, o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, ele começa antes do pai. Sim. Ele já vinha pavimentando um caminho, né? Por acaso depois apareceu o pai dele candidato a presidente, mas ele... E por que nós não sabemos disso? Lógico que a mídia aparelhada e orientada pela esquerda não ia dar visibilidade a essa movimentação do Eduardo Bolsonaro, ou falar dela de maneira positiva, né? E nós também não estamos aqui tentando falar disso de maneira positiva. Nós estamos aqui simplesmente apresentando cenários, né? Apresentando cenários. Existem pontos positivos e negativos, é claro. Né? Mas uma coisa é certa, uma liderança está surgindo. O que ele vai fazer com isso? Não sei. Entendeu? Igual que, por exemplo, Solange não pode ser prefeita, pode concorrer nada no momento até o dia 4 de... Acho que é 4 de abril de 2022. 22 de abril de 2022. Abril de 2022. Mas ela diz que pode vir, que pode ser candidata. Esse é o tipo. Cada um fala o que quer e o solidão da forma que quer. E o papel aceita tudo. Né? Justamente. Aí, quer dizer, quem aceita seguir como soldado, ótimo. Eu, como não sou um bom soldado, né, eu questiono, eu gosto de acompanhar, então eu analiso tudo, né? É minha função, inclusive, como comentarista, escritor, e eu sou como jornalista. A gente tem que ver o fato de todos os lados e fazer a análise completa, né? E depois jogar a ideia que tem que ser jogada ali em cima, né? Ponto. Fato. Que vai ser a análise, a visão geral. Então, tipo, se a gente for sentar para analisar, eu estou vendo acontecer em 7 meses em relação ao Brasil que eu nunca vi. Gente, se eu falar já para analisar, o Bolsonaro, ele conseguiu, o Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, ele estava praticamente, ele estava jogando a chuteira de lado, entendeu? A aproximação do Bibi, do Netanyahu, do Bolsonaro, a vinda ao Rio de Janeiro, a forma como foi feita a aproximação entre Israel, Estados Unidos e o Brasil, foi uma força tão grande que deu um impacto tão grande Levantou a pipa do Netanyahu. Ele conseguiu se reeleger, continuou no cargo, conseguiu dar um reset, fazer uma nova eleição dentro do Congresso israelense. É que a galera não acompanha a política internacional. Força do Bolsonaro. Eles fizeram ali uma tríplice aliança legal. Você vê que a força do Bolsonaro com o Trump na campanha internacional está sendo algo tão forte que você vê que os democratas americanos se juntaram em Nova York para não deixar o Bolsonaro receber uma premiação. Entendeu? Então, tipo, peraí, Nadeus, como assim? A imprensa ataca o cara, diz que ele é louco, o negócio todo, mas você está vendo a imprensa internacional, junto com o Partido Democrata Americano, trabalhando para boicotar um presidente brasileiro, para receber um prêmiozinho simples dentro do território americano, porque qual impacto isso tem na economia, qual impacto isso tem na realidade americana, gente? É enorme. Nós estamos numa guerra econômica. O Brasil hoje é um senhor produtor de comida e de matéria-prima, mas principalmente ele é o senhor parceiro que já está dentro do quintal dos americanos. Fazer qualquer coisa conosco aqui é muito mais barato do que em qualquer outro lugar do mundo. E assim, para a gente ir para o intervalinho comercial, eu fico muito feliz quando eu vejo o Brasil assumindo esse protagonismo, porque finalmente eu vejo o Brasil tendo atitude de patrão e não de empregado. Justamente. Né? O Bolsonaro, ele quando vai em Davos, né? Ou agora no G20, e ele peita o Macron e a Angela Merkel, né? Até então, os presidentes brasileiros, quando iam ao exterior... A Amazônia é nossa! Quando voltavam demarcando terra, voltava aumentando o tamanho de... E o Bolsonaro simplesmente desconstruiu tudo aquilo que era dito sobre o meio ambiente e tal, essa coisa toda. Quem quiser espernear, que esperneie, mas o que a gente percebe que o Bolsonaro faz é o seguinte, meu irmão, quem manda aqui somos nós e está acabado, né? E, pela primeira vez, eu vejo um governo que tem noção do seu poder. E aí você, quando fala da questão da produção de comida, vale lembrar que o Brasil, exatamente por ter
tanto território agricultável ainda parado, na verdade, nós temos a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão, que nunca foi aproveitado por figuras que se contentavam em ser funcionários. E o perfil econômico do Brasil, ele é o agronegócio. É por isso que Israel está vindo para cá, a China, os Estados Unidos, o mercado como europeu. O Brasil está desindustrializando, gente. E aí tem o viés que o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e o como é que é? O barbudinho lá que lida com os países estrangeiros, que é o Antônio, eu esqueci o nome do chanceler. O chanceler, e esses dois caras, eles são firmes em dizer que o Brasil ele está sendo enfrentado por alguns segmentos, porque as pessoas sabem do poder que nós temos de, se for para o mercado realmente produzindo commodities, né, você vence todo mundo. Então, existe uma... Até o Chile, que é considerado nós economistas, fica para trás. Existe um enfrentamento a esse crescimento brasileiro, porque os caras ficam com medo do Brasil tomar realmente uma dianteira econômica e de produção inevitável. Que é o nosso perfil, sempre foi. E aí, com esse desmonte positivo da Petrobras, eu percebo que ficam assustados ainda mais, porque se você coloca o gás barato aqui no Brasil, industrializa o país com uma produção que a gente pode ter de comida, porque boa parte do nosso território ainda é inexplorada. Cara, o Brasil vai se tornar uma potência. Só que tem outro detalhe, supera os Estados Unidos. Aí, os Estados Unidos, que não é bobo, já botou o Brasil do lado e ele quer caminhar do lado desse parceiro. Se a ferrovia vem do modelo americano, como o Bolsonaro está fechando ali com o Trump para trazer, se realmente acontecer, o Bolsonaro, eu acho que ele consegue fechar um mandato. Ernesto Araújo. Ele consegue fechar um mandato fazendo algo que o Lula tentou e não conseguiu. Deixar o Brasil conectado à América do Sul todinho, entendeu? E botando a linha de produção do Pacífico ao Atlântico. Minha gente, um abraço aqui para a Neide Almeida, dizendo que nós temos aqui uma ótima entrevista, esclarecedora. O Lupercílio passando por aqui também, dizendo que está atento ao que nós estamos falando. Minha amiga Letícia Moutinho, mandando um abraço para você, Nandelson. E o Marcos Figueiredo está dizendo aqui: rapaz, eu não conhecia esse moço, esse rapaz aí, por favor, quero ter aulas com ele. Minha gente, esse é meu amigo Nandelson, é uma figura que acompanha a política internacional. E para a gente ir para o intervalo comercial, Nandelson, o que Dona Maria e seu João, que estão acompanhando o programa Flávio Azevedo, o cara que mora aqui na Mata, que mora em Rio Seco, que mora em Praça Cruzeiro, em Braçanã, mora em Tanguá, mora aqui no interior de Itaboraí, de Tanguá, da nossa região aqui de Maricá, está pensando assim, beleza, tá, e diante desse protagonismo do Brasil internacional, o que eu vou ganhar com isso, né? O que você responde para esse sujeito? Olha, eu acho que já estamos ganhando consciência, início de transparência. Agora, principalmente, eu vou devolver com uma pergunta: o que nós temos que fazer para que isso continue? Né? Porque não adianta o governo querer fazer a parte dele e a gente querer continuar mantendo a cultura da boa vizinhança, querendo fazer a média com o prefeito, com o vereador, fingindo que nada está acontecendo. É isso que está matando o país. Foi aí que o problema começou, entendeu? Na compra do primeiro voto, na troca do voto pelo primeiro tijolo, mas principalmente na primeira negociata. Isso é cultural. E a gente tem que parar de ficar tirando o nosso da reta, porque a sociedade é culpada. A política e a economia são reflexos de uma sociedade que está doente. Ela está doente moral e eticamente. Entendeu? Então, se nós não discutirmos isso, não adianta discutir mais nada. Eu acho que o interessante do Bolsonaro é isso. Ele não mede palavras. Eu acho que ele fala bobagem, sem dúvida. Fala até bobagem demais em alguns momentos, mas nas bobagens dele ele deixa um Brasil exposto, que é o Brasil real. Não é aquela coisa inventada em estúdio de Rede Globo ou de qualquer outra televisão de rede internacional, entendeu? É o Brasil que a gente conhece, que a gente entende. Agora, se você vai querer aceitar ou não, são outros 500. Minha gente, vamos aqui então no intervalinho comercial e eu volto já para seguirmos esse assunto e migrarmos o nosso papo aqui para o governo do Estado, né? E fazemos aqui um balanço com o Nandelson sobre as declarações do governador na última quarta-feira aqui no Itagás-Óio, aqui no Itaboraí. Voltou a falar de um negócio que me amedronta muito, né?
que é o tal da linha 3 do metrô. Putz, cara, eu escuto falar isso desde que eu era criança, e você também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na volta. E as pretensões, inclusive, do governador de ter também um protagonismo nacional, internacional, né? Então, Quer ser presidente. que o cara quer ser presidente. Vamos discutir esse assunto aí também na volta aqui do intervalinho comercial. Vamos lá, minha gente, vamos em frente. Conceito em beleza e saúde, confiança dos clientes e compromisso de usar apenas produtos originais. Essas são algumas das características que fazem a farmácia de manipulação natural da terra liderar o setor na região. Para sua facilidade, você pode fazer o seu pedido por WhatsApp, DDD 21 e o telefone 97990-9353. Fotografe a receita, envie pelo WhatsApp e receba seu medicamento em domicílio e em toda a região, em todo o Brasil. Em Rio Bonito, a Natural da Terra está localizada na Avenida Castelo Branco, número 66, loja 103, no Comercial Center Rio Bonito, em frente ao Banco Itaú. Telefone 2734-2883. Já em Itaboraí, a Natural da Terra está localizada na Rua Fidelis Alves, número 44, ao lado da Caixa Econômica Federal. Telefone 2635-3190. Venha para o Terefrutas você também. Legumes, hortaliças e frutas sempre fresquinhas e da melhor procedência. Laticínios, mercearia e muito mais. Terefrutas de Rio Bonito. Preço com qualidade. Corre pra cá. Terefrutas de Rio Bonito. Rua 15 de Novembro, 226 a 228, no centro da cidade. Estamos em guerra. Bom dia. Foi aqui que pediram gás? Se tem um lacre verde da PR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Se tem um lacre verde da PR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 96910-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor. Se tem um lacre verde da PR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Se tem um lacre verde da PR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Conforto, confiança, qualidade e atendimento diferenciado que você precisa e encontra na Clínica Vivermed. Profissionais especializados, dentistas, alergista, imunologista, angiologista, cardiologista, clínica médica, nutricionista, dermatologista, pediatra, neurologista, psiquiatra, oncologista, ortopedista, otorrinolaringologista, psicanálise, psicologia, psiquiatra e muito mais. Equipamentos de ponta. Vivermed é viver com saúde e a certeza de preços muito especiais para pacientes particulares e associados ao Plano Assistencial Viva. Agende um horário 2734-0613 e 2734-0861. A Vivermed está localizada na Rua João Carmo, 206, no centro de Rio Bonito, em frente ao Hospital Daci Vargas. Expediente de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Conheça e visite a Clínica Vivermed. A tradicional farmácia dos Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na Rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656.
Beleza, minha gente? Você ligado aí no nosso, no meu, no seu, no nosso. Agora sim, vamos lá. Programa Flávio Azevedo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu carinho. Recebendo hoje aqui o meu amigo Nadelson Costa Nogueira Júnior, né? Para um bate-papo aqui no nosso programa Flávio Azevedo. Agradecer os amigos que vão passando por aqui. Meu amigo Lupercílio está dizendo aqui, Nadelson, parabéns ao Nadelson, já sou admirador dele há algum tempo, ele tem uma visão muito ampla em termos políticos e eu concordo, é um camarada que tem uma visão aí privilegiada das coisas, né? E antes de ir para o intervalinho comercial, eu saí dizendo, Nadelson, que a gente ia fazer uma análise aí do governo estadual na sequência. Como é que você está analisando aí a gestão do Wilson Witzel à frente do Rio de Janeiro? Pegou a casa totalmente quebrada, combalida e tal. Como é que você está vendo aí a gestão do o Wilson Witzel assumiu o Palácio Guanabara? Essa pergunta tem que ser feita agora, né? Brincadeiras à parte, Flávio, eu confesso para você que até agora eu não consegui compreender o que é esse híbrido chamado Wilson Witzel, entendeu? Ele fez uma campanha pegando ali o caminho com o Bolsonaro, já terminou a campanha vencendo com o governador, já assumiu no meio do fogo cruzado difícil no Rio de Janeiro com as dívidas, fazendo negociações, tentando rever a situação dos royalties, que na minha opinião está fazendo pela forma errada, que ele tinha que pegar pela feira constitucional e obrigar Brasília a rever a questão do petróleo. Não faz sentido tudo que é comprado e vendido no Brasil você pagar e recolher ICMS na fonte e o petróleo ser recolhido no destino, né? Com essa simples mudança aplicando a regra do petróleo como aplicado a tudo, o Rio de Janeiro deixaria de receber a contrapartida de impostos da União, que fica na casa hoje de 30, 35 bilhões ao ano, para só 145 de início, por baixo, entendeu? Então, o Rio de Janeiro passaria a ser o estado mais rico do Brasil da noite para o dia. Quem está carregando esse país é o Rio de Janeiro com São Paulo. É Rio de Janeiro com São Paulo e Paraná. Esses três estados hoje, se você sentar e botar são eles que pegam a grana, que jogam para a federação, e a federação com movimentos, os fluxos, distribuem para os outros. Então, no Brasil, hoje, você tem um país com 27 estados, botando com território, Distrito Federal, o negócio todo, né? Você tem 4, 5 estados dando superávit e o resto vivendo, pegando dinheiro da União para sobreviver. Então, tem que parar com essa regra, Flávio. O Estado precisa gerar receita, o Estado precisa gerar serviço, mas, principalmente, o ente estatal ele precisa dar contrapartida. Agora, também, isso não é desculpa para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, com todos os problemas, ele teve dinheiro, teve disposição para fazer tudo isso. Nós fomos a capital da República por muito tempo. Não justifica chegarmos ao caos que estamos hoje. Entendeu? Agora, jogar esse peso também na escola do Wilson Witzel com 7 meses de governo seria covardia. Minhas críticas que eu venho apontando aqui é o seguinte: onde está o governador? Você vê o governador hoje na chanchada dançando samba, entendeu? Você vê o governador lá na torcida do Flamengo, na torcida do Botafogo, do Fluminense. Mas aonde ele tinha que estar, que era governando o estado do Rio de Janeiro, você não vê. Aí, quando começa a dar problema, ele cria um gabinete itinerante, quer dizer, alegando que para estar mais presente no interior, cada semana ele vai estar em um lugar. Mas quando ele bota que cada semana ele vai estar em um lugar, ele vai ter lugar nenhum. E ele continua sem ter acesso. Entendeu? Então, quando começou o governo do estado do Rio de Janeiro de fato? Na minha opinião, ele ainda não começou. Tirando aquela questão de você fazer aquela coisa de Hollywood, de pegar um helicóptero, você dar um tiro lá e metralhar lá a tendinha lá com o traficante, fazendo uma campanha já para a presidência da República, né? Porque, olha só que coisa louca, ele mal assumiu como governador com com uma pica enorme na mão, né? Um estado cheio de problemas, cheio de dívidas, com passivos para resolver, cheio de renegociações em cima dos royalties do petróleo, e ele anuncia, ele me compra uma briga com o presidente Bolsonaro no primeiro momento, que foi o cara que deu a garantia da eleição para ele,
A verdade é essa, né? E, ao mesmo instante, ele já se lança com um possível pré-candidato a presidente da República, querendo concorrer com o Crivella, né? Então, tipo, quando eu olho para o Wilson Witzel hoje, eu vejo literalmente aquele problema que gerou o Eduardo Cunha, que virou presidente da Câmara dos Deputados há pouco tempo, que terminou na Lava Jato, e essas brincadeiras todas que a gente está vendo hoje, né? O movimento religioso brasileiro começou a comprar bandeiras e fazer partidos, eles começaram a concorrer entre eles, já que não conseguiram unificar por opiniões divergentes, e hoje você tem o PRB, com o Crivella assumindo a prefeitura do Rio de Janeiro, né? E o Wilson Witzel chegou aí no governo do Estado, seguindo por uma outra vertente, em lados opostos, né? Buscando saber quem vai conseguir chegar à presidência da República primeiro. Aí depois vai tocar no cabo Daciolo, na campanha presidencial mais adiante. Mas, quer dizer, no final vocês vão ver que a próxima campanha presidencial vai ser uma campanha de bandeira religiosa, para ser mais exato, evangélica, né? Você está vendo essa mistura do Estado. No momento, o Brasil está querendo misturar. Já não está bem. O Estado é laico. Já não está bem você misturando as coisas como estão. Mas não satisfeito, agora estou querendo trazer o viés religioso e fazer o Estado teocrático de direito, né? E no Estado do Rio de Janeiro nós vivemos isso já. O Estado de Janeiro tem uma prefeitura, a capital, que é a Prefeitura do Rio de Janeiro, está na mão do Crivella, que é uma formação totalmente evangélica, não tem que se discutir, né? É uma mão da Igreja Universal, da Igreja Universal do Reino de Deus. Diga-se de passagem, é Bispo Marcelo Crivella, o nome do cara, né? Justamente, não bispo, o nome dele é Bispo Marcelo Crivella. Aí o Wilson entra com essa mão, com apoio de pastores ao governo do Estado do Rio de Janeiro, seguindo a mesma linha. Então eu fico preocupado, Flávio, porque toda vez que eu vejo essa galera entrando, falando em nome do Senhor, ou falando que quer mudar, etc, os caras, eu só troco os nomes. Eu tenho um entendimento comigo, né? E quem quiser discordar pode ficar muito à vontade, mas eu sou evangélico de nascimento, né? Eu nasci num lar evangélico, a minha orientação toda é evangélica, é religiosa e tal, mas não sou perturbado e consigo ver algumas deformidades nesse caminho. E é nítido que as lideranças religiosas do nosso tempo criaram aquela lógica das pequenas igrejas e grandes negócios, né? Teve um cara lá que abriu uma portinha, outro sentiu que aquilo era lucrativo, abriu também, e aí vem surgindo aí, a partir do bispo Edir Macedo, outras figuras que aparecem icônicas também, como aquele bispo Hernandes, né? Depois vem o cara do Chapeuzão, aí vem o R.R. Soares. São homens carismáticos que controlam massas, Perfeito. E controlam votos. E aí, na verdade, eu estou só dando esse exemplo aqui para falar do segundo passo. E é nítido que os caras entenderam que isso poderia ser feito na política também. E assim como cada um abriu o seu segmento, né? A Igreja da Graça, a Igreja Universal, a Igreja não sei o quê, a Igreja não sei o que mais e tal. Assim como eles foram abrindo nichos nesse mercado religioso, eu percebo que cada um também começou a lançar a sua sigla partidária e trabalhando com essa questão aí dos pequenos partidos, grandes negócios. Agora com a cereja da religião junto. Pois é, o próprio PSL, quando ele surge lá na mão do Bivar, né? Bivar não, o Levi Fidelix, né? O Levi Fidelix, né? Que é o não lembro se é o Bivar ou o Levi Fidelix, um dos dois que comandam ali o PSL. Esses caras têm ali uma orientação religiosa também, os caras vêm de um nicho católico ali também bem conservador, né, e tal, aquela coisa toda. Então você percebe nitidamente que aqueles partidos tradicionais migraram para o centrão, né, que era o PSDB, o PMDB, os partidos que sempre, o PTB, os partidos que sempre existiram, o PP, se transformou em siglas de negociar coisas, né? Aí você tem os partidos religiosos participando do centrão e da negociação também, mas com uma pregação de mudança, de não sei o que, aquela coisa toda. E a esquerda, do outro lado desse centro, né, os partidos de viés de esquerda, falando aí das liberdades individuais, de aborto,
liberação das drogas, essa coisa toda e tal. Essa é a leitura que eu faço nos últimos anos no Brasil, e isso acaba se alastrando para estados, para municípios. Você concorda com essa leitura? Não, você resumiu bem. Nós vivemos uma luta de consciência. É uma luta de consciência. Se eu for parar para analisar, o que acontecia era onde eu digo que a Terceira Mundial é uma guerra de argumentos. Ninguém vai soltar bomba em ninguém mais. Então é uma guerra de argumentos. Exatamente. A sociedade, o que acontece? A política, ela é um reflexo da sociedade. Uma das leituras que eu faço sobre isso é a notícia que eu trouxe aqui dias atrás. Os traficantes de Jesus que invadiram terreiros de Umbanda, de Candomblé no Rio de Janeiro, e depredaram tudo lá e tal. E continua sendo traficante, destruindo famílias, acabando com pessoas, viciando. Mas chamados traficantes de Jesus porque são contra ali. Então você percebe nitidamente que a questão argumental e religiosa, ela está até nesse nicho aí do tráfico e tal. Uma coisa louca. É uma transversalidade doentia, né? É uma ausência de consciência que busca consciência que se torna inconsciente. Se for para analisar isso, é um paradoxo. Verdade. A nossa cultura hoje é um paradoxo, né? Essa questão do traficante é um exemplo. Traficante de Jesus. Quer dizer, o cara destrói assentamento, vai lá no terreiro, destrói no nome de uma bandeira religiosa, mas continua traficando, acabando com famílias, né? Viciando pessoas. Né, criando problemas na sociedade. Uma pergunta muito interessante aqui do Marcos Figueiredo. Ele diz assim: gostaria de saber se vocês discordam de cristãos na política. Né? Eu não discordo, não, Marcos. Eu, particularmente, não discordo, não. Não discordo acho que o cristão tem que se ouvir, o não cristão. O cristão só tem que entender que o Estado é laico. Né? Só acho isso. O cristão tem que entender que o Estado. E para isso eu conto uma história. Eu sou técnico de enfermagem antes de ser jornalista. Trabalhei por 4, 5 anos na ambulância do SAMU. E lembro que eu estava um dia de plantão no Carnaval, e o colega que estava comigo disse assim: rapaz, eu recebi aqui uma caixa de camisinhas para distribuir para as pessoas aqui no Carnaval. Pô, cara, mas eu sou evangélico, né? Eu prego a abstinência, eu prego que o sexo é só depois do casamento. Como é que eu vou distribuir camisinhas? Eu falei: meu irmão, você está maluco? Vai pegar a Bíblia e vai sair pregando no meio do carnaval, com tudo chapado? Você está doido? A nossa função aqui é uma função de agente do Estado, cara. É distribuir camisinha mesmo. Meu irmão, olha só, se for fazer, toma aqui a camisinha, brother. E olha a cabeça desse meu amigo. Não, a gente público está lá. Eu não vou distribuir camisinha porque eu tenho que pregar a abstinência. Eu fiquei olhando isso, cara. E por vezes, quando eu encontro determinadas interrogações em deputados, em vereadores e senadores, por conta dos valores religiosos que cada um deles tem, eu fico me perguntando, cara, há de se ter, Marcos Figueiredo, muito equilíbrio para você repartir o Estado laico, né, e a sua crença pessoal. Não vejo nada contra o cristão ser político, não. Ele só não pode esquecer que o Estado é laico. Flávio, a pergunta qual é o nome do... Marcos Figueiredo. Marcos Figueiredo, sua pergunta eu acho muito importante, ela é pertinente. Não tem como você separar moralmente, eticamente, os valores religiosos do indivíduo no exercício da sua atividade. Entendeu? Então não é só cristão. Se você tiver um político judeu, ele vai ser judeu. Ele vai pensar como judeu. Entendeu? O que não pode é trazer o seguinte, vamos lá. Você foi eleito para cuidar de um país com 209 milhões de habitantes. São 513 deputados, 81 senadores, né, Flávio? 81 senadores. 513 deputados federais e 81 senadores. Aí, quer dizer, você vai cuidar de uma nação com uma diversidade enorme. Você vai trazer o viés religioso, quer dizer, o viés cristão que tem que ser trazido, quais seriam? A verdade, a transparência, você fazer o certo, combater a criminalidade, trazer o equilíbrio na sociedade, combater a pobreza, a miséria, que é diferente de você ficar fazendo caridade com o chapéu dos outros, né, construir políticas públicas. E aí, o meu amigo Isaac Alves mata a charada Marcos Figueiredo, quando ele diz aqui, ó, da bancada evangélica, quase todos os deputados que compõem respondem processos judiciais. E aí, partindo daquela premissa, né, daquela frase de Jesus Cristo, de que pelos seus frutos os conhecereis, aí nós já estamos sabendo se são realmente pessoas dignas, né, ou se são apenas crentes de fachada, né, para conquistar o voto alheio.
Agora o que eu fico preocupado é o seguinte, Flávio, quando eu toco nessa questão, porque isso está acontecendo há muito tempo. Você utilizando a questão teológica no Brasil, na área, dentro da estrutura evangélica, como alavancamento político, acontece há muito tempo. O que me deixa assustado é o seguinte, não é a questão do cristão, não é o cristão, não é o indivíduo cristão. O que me deixa preocupado nesse processo todo, na realidade, é o fato da religião que deveria incentivar o cidadão a fazer o certo, a ter uma postura ética dentro da sociedade, levar para o caminho totalmente dele ficar perdido, sem consciência, sem ter o que fazer, dependente de uma estrutura que deveria auxiliá-lo, entendeu? Então, tipo, quando isso sai da igreja, e agora não vou pedir só a igreja evangélica, porque o catolicismo também age muito assim, dessa forma. A religião no Brasil, no geral, entendeu? É um problema que é geral. Então, quer dizer, quando você deixa a estrutura religiosa, deixar de fazer o trabalho dela, que é de cuidar da família, de participar da sociedade, e começa a querer entrar na política, passando por cima dessa função que ela abandonou no passado, algo está errado. Então não quer solucionar o problema, ela não quer solucionar o problema, ela quer fazer parte dele. É como eu tenho visto acontecer na República até então em tudo. Então, tipo, ele tem que sentar e reavaliar. Aí vamos voltar agora para o Rio de Janeiro. Né? O Wilson Witts foi lá em Itaboraí, fez aquele levantamento, tudo, disse que ia trazer o linha do metrô. Flávio, desculpa, Comperj acabou. É uma unidade de produção de gás natural. Se a linha do metrô não saiu de 2003 a 2014, você acha que essa linha do metrô vai sair agora? Faz sentido? Hoje eu falei isso mais cedo. Eu falei, cara, por favor, né? Entendeu? Faz sentido. A Baca para Major eu vejo até sentido. É até necessário pelo escoamento. Agora, a linha do metrô é necessário, Agora, se não fizer no momento que estava rolando bilhões de reais aqui na economia, vamos fazer agora que o projeto está limitado. Na verdade, era para ter acabado. A unidade de produção de gás natural está sendo aplicada ali porque foi uma imposição política que colocaram para a Petrobras, coitada. A Petrobras não queria fazer o processo. Perfeito. Na prática foi isso. Entendeu? E a galera fica se prendendo nessa situação. Então, desculpa, esse tipo de situação que tem que sentar para analisar. Até que você vai usar a verdade e você vai trabalhar de forma correta para trabalhar a sociedade. Minha gente, deixa eu ir aqui no intervalinho rápido e a gente voltar para se despedir, porque faltam 10:04 e a gente nem falou de Rio Bonito. Passou rápido, hein? Renove Pneus, recuperação de pneus de caminhões, máquinas agrícolas, indústrias e terraplenagem a quente e a frio. Renove Pneus, rodovia BR-101, quilômetro 270, Basílio, Rio Bonito. Telefone 3634-7781 ou acesse o nosso site renovepneus.com.br. Você está na Jornal. E você não entrar nele, você não entrar nele, você está fora do processo. Beleza, minha gente? Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Hoje recebendo aqui o meu amigo Nadelson, aqui num papo bem bacana aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. É um prazer grande aqui estarmos juntos, né? Vamos lá, Nadelson, faltam aí 9 minutinhos, eu tenho que passar ali pelo menos 2 minutinhos para as 4, eu tenho que passar o bastão. Para começar, foi um prazer receber você aqui, parece que você vai ter que voltar aqui outras vezes para a gente esgotar esse assunto. É um prazer, sem problema, então a gente junta e volta a Conexão Flávio Azevedo, sem de menos. O meu amigo Isaac, na última década, não houve um só projeto de expressão capaz de mudar a realidade do país, encabeçado por um parlamentar evangélico, diz aqui o Isaac, fazendo até uma provocação interessante, acho que merece uma reflexão num espaço maior de tempo, né? Mas foi um prazer te receber aqui, cara. Se despeça dos nossos ouvintes fazendo uma leitura aí sobre Rio Bonito e sua perspectiva para 2020, quando nós teremos eleições municipais. Eu estou apostando em mais do mesmo de novo, mas o que você pensa? Vamos lá, Flávio. Para fechar rapidamente, o que acontece? Em 2020, para Rio Bonito, a gente vai ter um cenário estranho, né? Zé Luiz não precisa de vice, porque do jeito que ele está com superpoderes e a situação está muito propensa para ele com a Solange fora do cenário, né? Todo mundo correndo, a tendência do Zé Luiz ser o candidato natural, todo mundo está querendo correr fora, não quer enfrentar. E, pelo que eu estou vendo aparecer no cenário, só aparece o Leandro Peixe, né?
da autoescola aí se apresentando como o cara que vai combater vai querer derrubar o gigante, né? O próprio atirador, né? Problemas que eu vejo na situação. A mesma coisa que está havendo hoje no cenário político nacional, com a questão de se levantar a bandeira teológica dentro da política. No estado de Janeiro já está acontecendo isso. Estão querendo trazer essa energia religiosa para dentro da política riobunitense, né? É por isso que eu estou batendo essa tecla aqui agora, porque, que detalhe, não deu certo. Essa ideia está sendo aplicada há bastante tempo e ela não foi legal. E, tipo, eu não sei até que ponto o resultado vai ter uma eficiência, entendeu? Então, mas vamos aguardar. Uma coisa eu tenho certeza. Hoje, do jeito que as coisas estão, possivelmente eu estou vendo aí que Zé Luiz vai ficar mais 4 anos sentado na cadeira. O IPI vai continuar com os problemas, aposentados enrolados, com salários atrasados, e vai todo mundo ficar feliz da vida, porque vai estar tudo no seu mesmo lugar, entendeu? A não ser que aconteça uma grande revolução de consciência, Flávio. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Fernando Carvalho. Fernando Carvalho está dizendo aqui, ó, Nadelson é fera, né? E o Marcos Figueiredo está dizendo que você tem que voltar 2 vezes por semana, pelo menos, aqui. Só se botar à noite, porque o trabalho durante o dia fica difícil. A gente precisa retomar o nosso conexão Flávio Azevedo, né? E conversar um pouco mais. Por conta da minha falta de tempo, a agenda de Nadelson também, a gente tínhamos semanalmente nossa conexão, que era bem bacana. A gente precisa retomar esse E as pessoas trabalho. cobram, né? Estão cobrando na rua. Sempre me perguntam. Bom, Nadelson, foi um prazer, cara. Seja bem-vindo sempre. A gente tem que continuar mais vezes Você aí. tá de recesso até quando? Eu volto dia 31 a trabalhar. Aí, de repente, Marcos, semana que vem a gente ainda consegue segunda ou terça-feira pegar ele aqui pelo pé. Não, segunda eu tenho um curso, mas terça ainda dá. Aí, ó, terça ainda dá, se quiser. Terça-feira, de repente, vamos deixar marcado então terça, pode ser? Deixa eu confirmar no final de semana, que pode aparecer alguma emergência. Confirma com a agenda lá e de repente terça a gente repete aqui. Aliás, a gente falar de assuntos que nós não abordamos aqui, né? Que vários assuntos passaram direto aqui pelo nosso crivo aqui hoje. Bom, gente, eu quero agradecer o Nadelson, que esteve aqui conosco, batendo um papo, fechar aqui o nosso programa, né? Não vai embora ainda não, pessoal, porque tem aqui os anúncios do fim de semana, né? E, por exemplo, eu quero destacar aí para você que está ligado no programa Flávio Azevedo, que hoje nós teremos a abertura do 40º Festival do Teatro da FETAERJ, né? De 26 hoje até 13 de agosto, é uma semana com são 18 espetáculos que Rio Bonito vai receber, entendeu, minha gente? Então, começa hoje na CDL com o espetáculo Por Gentileza, com os Mimos do Brasil, né? O espetáculo 8h30 da noite lá na CDL. Não se esqueça. Ainda lembrando para os nossos amigos que teremos nesse fim de semana também a Festa da Laranja em Tanguá. Um abraço aí para toda a rapaziada de Tanguá, com a apresentação aí do Filipão do Forró, João Gabriel, The Fevers, né? Tem uma série de atrações, Dieguinho, né? E a Laranja, né? Que é a grande atração aí da festa de Tanguá. Abertura amanhã às 9 horas, com estandes, expositores. Minha gente, a Festa da Laranja acontece lá no Centro Comunitário da Posse. Vai haver o concurso da Rainha da Laranja, né? Eu, por exemplo, estou querendo ir lá para conhecer quem será essa Rainha da Laranja, cara. Tem uma mulherada bonita lá na Posse, né? Um beijo aí para as meninas da Posse, que estão aí acompanhando o programa Flávio Azevedo, né? Temos aí várias nos acompanhando. A galera lá da Posse acompanha bastante aqui a Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. E sucesso aí, parabéns à Prefeitura de Tanguá por essa iniciativa, né? Que eu acho bem legal. Nadelson, mais uma vez, meu irmão, obrigado. Eu que agradeço. Então, minha gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo você que esteve aí nos acompanhando e prestigiando a nossa programação. Um beijo no coração de todos. Valeu, Papai do Céu abençoe cada um que está aí nos prestigiando. Às 5h30 da tarde eu volto lá no Com Leste Notícias com o balanço da semana, alguns assuntos desse aqui, com o meu amigo Pedro Aguiar, por exemplo, a história do metrô, da linha 3 do metrô. Nós vamos falar sobre isso lá no balanço, logicamente.
lá no canal Com Leste Notícias. Na página, tem um não tem uma fanpage no Facebook do Com Leste Notícias, e a gente vai estar discutindo lá esses e outros assuntos aí da nossa região. Até segunda, minha gente, às 14h. Um beijo no coração de todos e obrigado pelo carinho sempre. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo. Participa!